Estamos a partir de agora falando de Sicredi, falando dentro da reunião almoço aqui da SIC, trazendo o Márcio Porte, nosso presidente, falando sobre a agricultura. Está aqui o Pepe Vargas, ministro aí da agricultura, da área agrária aí na prática, falando de agronegócio, falando da economia familiar, falando na prática do setor que produz. A gente está vendo aqui pequenas propriedades e vendo que como exportação, como no ramo industrial, as pequenas dominam muito isso. E aqui a gente está falando na agricultura, onde o Sicredi vem com uma cultura já muito enraizada nessa história de mais de 110 anos, apostando no setor, que a gente um dia fala em agricultura, que movimenta todo um setor industrial, inclusive. Quando a agricultura vai bem, todo o mercado vai bem. E aí vem essa cultura que o Sicredi tem já enraizado no seu dia a dia dentro das suas agências. Exatamente. Dados importantes e interessantes que o Pepe passou há pouquinho, de que 85% de todas as propriedades rurais do país são de propriedades familiares, né? E isso faz com que os valores que são movimentados por esses produtores sejam valores baixos, né? Quando o governo fala em renda bruta anual de R$160 mil para uma propriedade familiar, isso são valores tranquilos, vamos dizer assim, né? Para que os produtores tomem recursos de 10, 15 mil reais de custeio. Eu costumo dizer que aqui na nossa região, pela grande quantidade de pequenas propriedades, com 10 mil reais os produtores fazem chover. Nem sempre nós precisamos 100 mil, 200 mil, 300 mil, não é a realidade daqui. Claro que temos algumas propriedades grandes, mas a grande maioria são propriedades pequenas, propriedades que o produtor precisa ajuda, não só o recurso, mas também um apoio, ele precisa uma consultoria, uma orientação, alguém que diga para ele, não, esse trator aqui não precisa para a tua propriedade, pode ser um menor, essa máquina aqui não serve, essa aqui está cara, né? Como o ministro Pepe comentava, nós estamos aí no Brasil com taxas de juros para a agricultura de 0,5% ao ano a 4% ao ano. E são taxas extremamente competitivas para o produtor. Só não faz a modernização da propriedade quem não quer, de fato, né? E isso é interessante a gente colocar, né? O produtor ele tem que se renovar. A gente está pegando aqui, tu falou de orientação, estava te ouvindo agora, o próprio gerente da agência do Sicredi orienta isso, porque está na própria cultura, e o Sicredi tem essa ação conjunta de pegar informações com as outras entidades, trazer as cooperativas. Estou vendo aqui, inclusive, tu tem uma aliança aqui com da diretoria, é presidente de outra cooperativa. Isso é uma base muito sólida para atingir segmentos da comunidade que normalmente não se faz. O banco tradicional não vai, a cooperativa vai nessa de integração, de valorizar a comunidade. Essa questão da propriedade rural, eu costumo dizer que nós temos um papel importante com o produtor de fazer ele enxergar que a propriedade rural é uma empresa. E o produtor rural ele é um empresário. Às vezes o produtor diz, mas eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar sábado e domingo. Todo dono de empresa trabalha sábado e domingo e trabalha cedo. Quem não trabalha nesse horário são os empregados. Então, um trabalho da consultoria é fazer as pessoas enxergarem que elas são empresárias e têm um horário diferenciado. Tem o ônus e o bônus, né? E isso é importante a gente sempre falar para o produtor. Temos falado muito sobre sucessão familiar. Inclusive está sendo provocado que na Expo Inter haja um fórum sobre a sucessão familiar, fazendo com que o jovem pense em ficar na propriedade, né? Não só para toda a área empresarial precisaria dessa orientação. Poucas empresas têm uma orientação profissional realmente de sucessão. E quando não está organizado, normalmente o jovem quer ir embora, quer fazer outra coisa, né? E ali ele tem hoje a agricultura é uma mina, é o sustentáculo de qualquer economia, né? Eu diria que o grande problema da propriedade familiar hoje, com o jovem, é que haja uma combinação entre pai e filho, avô, filho e neto, sobre distribuição da renda ali na propriedade. Porque o Carlos não vai ficar na propriedade familiar se o avô disser assim, sempre que tu precisar de dinheiro, meu neto, tu me pedes que eu te dou. E aí ele, para ir num baile, para comprar um tênis, para comprar uma roupa, ele vai ter que pedir a renda, né? Então, o que falta hoje é haver uma combinação de que forma vai ser distribuída a renda da propriedade rural. Do contrário, o jovem vai sair. Mesmo que ele ganhe um salário e meio numa fábrica, mas ele sabe que aquela renda dele ele não precisa prestar contas para ninguém. Eu acho que aí tem uma questão que tem que ser defendida e trabalhada, que é a distribuição da renda, né? Deixar claro, é R$500 por mês, é 1.000, qual é o valor, né? E esse é um trabalho que o Sicredi faz, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia do mercado financeiro,
mas é o lado social da cooperativa, de fazer com que as pessoas reflitam sobre os problemas locais, regionais, e isso nós fazemos também, nas horas livres, né? Nas horas livres. O que a gente está vendo aqui, o Sicredi, que já vem com essa orientação já há muito tempo. E quando entra no plano safra agora, vem muito forte. Até porque a gente vem fazendo isso há muito tempo. Não é uma coisa de ontem, de hoje, apoia de vez em quando. Não, o Sicredi está 365 dias por ano apoiando o setor primário e apoiando principalmente quem está iniciando a sua estrutura de negócio, né? Isso, na semana passada lançamos em Nova Petrópolis o Plano Safra para esse ano. Na verdade, relançamos, né? O ministro lança, o Estado lança e o Sicredi divulga, então, né? Fizemos a divulgação para um grupo de 350 produtores, tivemos prefeitos, secretários, também pessoal da Emater presente, justamente falando sobre o Plano Safra, esclarecendo quais as linhas de crédito, prazos, taxas, itens financiáveis, né? Justamente para que o produtor passe a modernizar a propriedade dele, que é o que eu comentava um pouquinho. Se eu sou dono de uma empresa, eu tenho que me modernizar. Eu não posso só tirar o leite da minha vaca, eu tenho que, às vezes, comprar uma vaca nova também, né? Então isso é importante, cuidar né? daquela que tem, né? Exatamente. Então esse é um trabalho constante que nós temos feito e agora começamos, então, oficialmente o novo Plano Safra, financiando praticamente 50% da nossa região na agricultura familiar. É o Sicredi, a gente está aqui diariamente fazendo, mostrando para vocês, é uma estrutura de mais de 110 anos, sai aqui a Sicredi pioneira aqui em Nova Petrópolis, né, para o mundo, cresceu, originou aí na prática uma ação de congregar as comunidades, em fazer elas crescerem, a pensarem junto, a encontrar a solução. Aqui o presidente seguido fala, né, porque a gente está falando aí em capitalismo, socialismo e a gente vem em cooperativismo. E é um grande tema, é fazer, integrar todo mundo junto para conseguir ter resultado. Que qualquer coisa que a gente faça, inclusive o próprio Sicredi, tem que ter resultado. Como cooperativa, como agricultor, como o proprietário de uma micro, pequena ou média empresa, você tem que realmente ter resultado para investir, para melhorar, para qualificar e competir nesse mercado que está aí. Sicredi pioneira, é gente nossa, é estrutura nossa para fazer um mercado mais qualificado.